Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Chamo Josué Barbosa, sou supervisor de coleta e qualidade do IBGE e hoje darei continuidade aqui à disciplina de Geografia. Esse aqui vai ser o último vídeo relacionado à cartografia ou bioma, né, para poder partir para o terceiro tópico, que é a organização do espaço agrário. E hoje eu irei falar sobre fuso horário, né? Uma pessoa pediu no comentário para falar um pouco mais de fuso horário, que ele acha, né, que o FGV pode cobrar uma questão relacionada a isso. E o fuso horário, né? Realmente, se a gente estudar a cartografia, ela tem ligação, né, com a longitude e o meridiano de Greenwich. Então vamos só ver um breve conteúdo aqui sobre o fuso horário para a gente saber, né, como resolver uma questão de fuso horário, né, que não seja tão aprofundada, porque eu acho muito difícil que a FGV venha querer cobrar algo muito aprofundado de fuso horário. E se vier a cobrar, provavelmente ela vai deixar destacada no edital, né, a cobrança de fuso horário. Então vamos lá. O fuso horário, né? O sistema de fusos horários foi criado para padronizar a contagem do tempo em diferentes partes do mundo, uma vez que a Terra realiza um movimento de rotação de 24 horas de oeste para leste. E esse movimento da Terra, né, é o movimento de rotação. A Terra ela é uma esfera de 360 graus. Pessoal, isso aqui só foi para deixar mais claro, mais objetivo, né? Mas a Terra ela não é de fato uma esfera. Ela tem um formato ali meio de esfera, mas o formato mais correto, na verdade, da Terra é que ela é mais geóide, né? Ela tem um formato assim, esférico, só que ela não é uma esfera perfeita, né? Ela tem alguns pedaços com menos massa que outros. Então tem um formato um formato meio esférico, né? Só que ela é uma geóide. Então, né, como as esferas, né, tem 360 graus, então eles viram, né, que para fazer esse giro de 360 graus leva em torno de 24 horas. Não é exatamente 24 horas, né, se for considerar assim, para a parte científica, né, mas nós consideramos que é 24 horas. Então ela leva 24 horas para fazer um giro de 360 graus em torno do seu próprio eixo. Então, né, eles fizeram essa divisão, né, que se 360 graus dividido por 24 horas, isso daria 15 graus por fuso, que equivale a uma hora, né? Então, um fuso ele tem 15 graus de longitude e uma hora. Bem, outra aqui, né? O meridiano de Greenwich, que é o longitude zero, né? É adotado como referência. A partir dele, os horários são adiantados para leste ou atrasados para oeste. Então, né, a partir do meridiano de Greenwich, ou também a partir de qualquer ponto que você pegar, né? Tipo, o Brasil, ele está a oeste de Greenwich. Então, se a gente avançar para o leste, a gente soma um fuso, uma hora. Se a gente for para o oeste, a gente atrasa, né? Tira uma hora. Outra informação importante é sobre a linha internacional de data, que é considerado também um antimeridiano, né? Que é localizado no meridiano de longitude 180 graus no Oceano Pacífico. A linha internacional de data é onde a data muda para mais ou para menos. Se a gente atravessar de oeste para leste, um exemplo, da América para a Ásia, a gente volta um dia. Se a gente atravessar de leste para oeste, Ásia para América, nós avançamos um dia. Aqui já tratando sobre o Brasil. Existem quatro fusos horários no Brasil, que são o GMT-2, -3, que é conhecido como horário de Brasília, o GMT -4 e o GMT -5. E esse GMT é Greenwich Mean Time, parece. Então nós temos esses quatro fusos horários no Brasil. O mais famoso é o 3, que é o horário de Brasília, né? O 2, basicamente, isso é usado na área de Fernando de Noronha. E por que negativo, né? Porque a gente está a oeste do meridiano de Greenwich. Então por isso que é negativo. O 5 também é fácil lembrar que é só usado no Acre, né? Então o 3 é o horário de Brasília. O 2 só em Fernando de Noronha. O 5 só no Acre. Aí o 4 nós vamos ver aí uma imagem, um exemplo que uma imagem vai trazer, né? Qual estado, cada estado, qual fuso que usa. Ó, um exemplo, São Paulo, que está localizado no fuso -3. Se, um exemplo, né? Se em São Paulo, que é o TC-3. Uma pessoa, só para outra informação aqui, né? Aqui GMT e UTC não vão considerar a mesma coisa. Mas eles não são, né? Tem uma definição, tem política e a definição aí que foi considerado o meridiano de Greenwich, né, por influência da Inglaterra.
Então, não é a mesma coisa o TC e o GMT, mas para a gente vamos considerar. Em São Paulo são 10 horas. Que horas são em Lisboa? Então, pessoal, Lisboa está a leste do meridiano de Greenwich, está a leste do Brasil. Então, nós vamos ter que somar. Somar, porque está a leste. O 3, são três fusos dessa região de São Paulo até o meridiano de Greenwich, e mais um fuso que é até Lisboa. Então, são quatro fusos, 4 horas. Um fuso é 1 hora. E em São Paulo são 10 horas, então a gente vai somar 10 horas de São Paulo mais 4 horas. Porque Lisboa está a 4 horas a mais à frente de São Paulo. Então são 14 horas em Lisboa, 2 horas da tarde. E em São Paulo são 10 horas. E aqui eu tenho só a imagem do IBGE, né, o fuso horário civil. Aí, ó, o GMT 5, o GMT 2, né, que já está atrasado 2 horas, basicamente só Fernando de Noronha. O 3, que é o horário de Brasília, está a maior parte do Brasil, né? Amapá, Pará, o GMT 4, aí tem os estados do Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, e o GMT 5 é somente o Acre, no Brasil, só o Acre. Então, pessoal, de conteúdo, basicamente é isso. Tem também, né, o fuso horário considerando a projeção de Mercator, mas eu não trouxe, né? Porque o que eu acho, de fato, se a FGV for cobrar algo assim tão específico, eles vão trazer no edital, né? Então, como não temos edital ainda, então eu deixei por isso aqui. Então, pessoal, peguei uma questão muito antiga, essa aqui é da ETEC, é uma questão mais conceitual, né? Mais teórica. Vamos lá. Com a evolução dos meios de transporte e com o desenvolvimento dos meios de comunicação, cidades localizadas a milhares de quilômetros passaram a se comunicar de forma mais ágil. Sendo assim, fazia-se necessário um sistema de horário padronizado entre as diferentes localidades do planeta. Esse sistema foi normatizado em 1884, quando representantes de diversos países reuniram-se em uma conferência em Washington. Em relação aos fusos horários, é correto afirmar que, letra A, as latitudes, que são linhas imaginárias, foram determinadas para padronizar os diferentes fusos horários do planeta. Só isso que está incorreto. O que é levado em consideração são a longitude e não a latitude. Letra B. O Brasil, por se localizar a oeste do meridiano de Greenwich, tem as horas adiantadas em relação a esse mesmo meridiano. Incorreto, pessoal. De fato, o Brasil está a oeste do meridiano de Greenwich, só que em relação ao meridiano, né? O que está a leste está adiantado e o que está a oeste do meridiano é atrasado. Então, isso aqui está incorreto. Letra C. O Brasil, por ser um país que ocupa vasta extensão territorial no sentido leste a oeste, possui mais de dois fusos horários, sendo que cada um corresponde a 1 hora. Pessoal, são quatro. Só que aqui ele não fala que são só dois fusos horários, né? Ele fala que são mais de dois. Então, está correto. E de fato, né? Cada um fuso corresponde a 1 hora. Então, letra C está correta. Vamos ver. Letra D. A Terra leva 24 horas para dar uma volta completa em seu próprio eixo, movimento denominado de translação. Por esse motivo, foi dividido em 12 fusos horários. Isso aqui está incorreto em duas partes, né? De fato, leva 24 horas, mas o movimento não é chamado de translação. O movimento no seu próprio eixo é a rotação. E ela foi dividida em 24 fusos horários, né? Cada um sendo 1 hora. Então, isso aqui tá errado. Uma próxima, isso aqui, ó, basicamente todas as questões são para o cargo de professor de geografia. E eu não encontrei da FGV. Então, né, para médio, para o cargo médio. Tinha uma lá que era para superior, que geral, assim, perguntavam lá, o GMT 11 equivale aqui, que país? Ah, o GMT 4 é na África, não sei o quê. Então, por isso que eu não trouxe. Porque já é algo muito mais aprofundado e você tem que estudar cada um GMT desse, né? Para definir, pelo menos os mais famosos. Ah, qual é o GMT lá de Nova York? Então, né, se eles forem fazer isso, provavelmente eles vão deixar bem claro no edital que vão cobrar. Então, são bancas menores, mas as questões, eu acho, para treinar, achei interessante. Tá. Considerando a diferença de fuso horário entre os estados do Acre e do Rio de Janeiro, se uma equipe acreana disputar uma partida contra uma equipe carioca pela Copa do Brasil, marcada para as 22 horas no horário local do Rio de Janeiro,
e realizado no estádio do Maracanã, o torcedor que estiver em Rio Branco acompanhar em tempo real o jogo em tempo real às que horas, né? Vamos lá. Então, isso aqui a gente deve ter pelo menos conhecimento breve, né? Tudo aquilo que eu falei. Rio de Janeiro utiliza o GMT 3, que é o horário de Brasília. Já o Acre é o GMT 5, é o único GMT 5 só no Brasil, somente o Acre. Então, o Acre, ele está a oeste em relação ao Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter que atrasar as horas. Então, se no Rio de Janeiro, né, são 22 horas, vamos ter que tirar, ó, do 3 para o 5, diferença de 2, né? Então, a gente vai ter que tirar 2 horas desse horário, que vai ser 8 horas. Então, vamos ver as alternativas. 21 horas pelo horário de Brasília. O pessoal no Rio de Janeiro já é o horário de Brasília, então isso aqui está errado. 20 horas pelo horário do estado do Acre, sim, porque o Acre está atrasado 2 horas em relação ao horário de Brasília. Então isso aqui está correto. Bora ver. D, 12 horas pelo horário local da Amazônia, que não tem nada a ver. E 23 horas pelo horário da Amazônia Ocidental. Isso aqui tem nada a ver também, né? Então, é isso, né? Isso aqui é só para a gente entender, basicamente, como funcionam essas conversões aí no fuso horário. Acho uma prova aqui, ou próxima dessa banca chamada CETRED, para o cargo também de professor de geografia. A final do futebol feminino das Olimpíadas de 2024 ocorreu no dia 10 de agosto, às 17 horas, em Paris. Sabendo que a França está a 5 fusos a leste do Brasil, qual o horário que o jogo foi transmitido no Brasil? O horário de Brasília. Então vamos lá. Ele já falou que está a 5 fusos a leste. Então, se a gente quer saber o horário de Brasília, a gente vai ter, está aqui, está a oeste da França. Então, nós vamos ter que atrasar 5 fusos. São 5 horas, né? Então, se a gente, são 17 horas, a gente vai ter que tirar 5 horas desses 17, que vai ser 12, né? 12 horas. Então, vamos lá. Que ele está falando, ó, 22 horas do próximo dia. Incorreto. 12 horas do próximo dia. Incorreto. É no mesmo dia. Ó, 22 horas do mesmo dia. Incorreto, porque ele está a oeste. A gente tem que atrasar a hora, não adiantar. Se estivesse a leste da França, seria adiantar. Ó, 12 horas do mesmo dia, letra D. Essa é a opção correta. O Brasil está a oeste da França. Então a gente tem que atrasar as horas. Quando aqui for meio-dia, na França já são 17 horas. Então a letra D está correta. Mais uma aqui, essa banca chamada UNEB. Durante uma videoconferência entre uma equipe técnica sediada em Brasília e outra em Maputo, Moçambique, foi necessário ajustar o horário de reunião para ocorrer simultaneamente em ambos países. Considerando que Brasília adota o fuso horário UTC-3 e Maputo UTC+2, e que a reunião está marcada para começar às 2 horas em Brasília, assinale a alternativa que indica corretamente o horário em que ela se iniciará em Maputo. Então, né, pessoal, isso aqui é um exemplo prático, né, de por que não utilizamos fuso horário. Imagine que vai ocorrer essa reunião, né, e alguém aqui de Brasília fala, olha, vai ser às 2 horas. Aí lá em Maputo, não, cara, beleza, vai ser às 2 horas. Só que às 2 horas aqui não vão ser a mesma hora lá, né? Então, uso aqui uma explicação prática, né, de por que se utilizar os fusos horários. Então vamos lá para a questão. É, Maputo está a leste do Brasil. Então nós vamos ter que adiantar as horas. Vamos contar os UTCs, né? São 3 fusos do Brasil, desse fuso horário de Brasília até o meridiano de Greenwich. E de Maputo, né, está a 2 fusos à frente. Então nós temos que somar, né? São as 3 horas, são 5 horas, que são 5 fusos no total. São 5 horas. Então, Maputo está a 5 horas adiantadas em relação ao horário de Brasília. Então, em Brasília, são 2 horas da tarde, 14 horas, né? Então, mais 5 horas vão ser 19 horas do mesmo dia. Então, às 14 horas em Brasília, é 19 horas lá em Maputo, porque Maputo está 5 horas à frente do horário de Brasília. Então, vamos ver. Letra A é a correta. 19 horas do mesmo dia. Ó, outra aqui, ó, 14 horas do mesmo dia. Não tem nada a ver, porque são fusos horários diferentes. 9 horas também não, porque ele está a leste, tem que somar. Ó,
17 horas do mesmo dia também não, porque está 5 horas a mais. E 11 horas do dia anterior, também o cara já pirou aí da banca. Então, letra A, de fato, correta. Maputo está 5 horas adiantadas em relação ao horário de Brasília. Vamos para a última. Normalmente da Selecom por cargo de professor de geografia. As próximas Olimpíadas de Verão estão programadas para ocorrer em Paris, GMT mais um, entre julho e agosto de 2024. Devido à ausência de acesso direto ao mar na capital francesa, as competições de surf, em que o Brasil detém o título na categoria masculina, serão realizadas no Tahiti, um arquipélago na Polinésia Francesa, no Pacífico. Considerando que as competições de surf estão agendadas para começar às 9 horas da manhã, no horário local do Tahiti, podemos inferir que elas acontecerão. Vamos ver. Tá, ele está o quê? O Tahiti ele está a oeste. Tahiti está a oeste da França. Por quê? Por quê, né? Porque ó, o GMT menos 10. Então já sabemos que ele está a oeste do meridiano de Greenwich. Então, Tahiti está a oeste da França. São quantos fusos? Ó, do Tahiti até o meridiano de Greenwich são 10. E do meridiano até Paris são mais um. Então são 11 fusos. São 11 horas. E vai começar às 9 horas da manhã no Tahiti. Então vamos ver, que ele não falou, né? Qual o local que ele quer saber. Mas vamos ver. Vai começar no dia seguinte em relação ao horário de Brasília? Não, não, né, pessoal? Porque se a gente fosse usar o horário de Brasília, a gente nem ia fazer a conta usando o GMT do Haiti, né? E sim o do horário de Brasília. Mas vamos ver os demais. Ó, vai ser no mesmo dia, já no anoitecer no horário de Paris. Vamos ver. Se são 11 fusos horários, né? E são 11 horas. São 9 horas da manhã no Tahiti, somando os 11, serão 8 horas? Serão 20 horas, né? 8 horas. Serão 20 horas. Vamos ver. Já no anoitecer do horário oficial de Paris, sim. Vai ser no mesmo dia e já vai ser 8 horas da noite, já no anoitecer. Então, até aqui está correto. Letra C. Nas primeiras horas da manhã brasileira, no horário oficial de Brasília. Vamos ver, pessoal. Se a gente fosse somar em relação ao Brasília, seria o GMT do Brasil, que seria 3. Ah, mas do horário do Tahiti, né? Tá, vamos ver. Se a gente fosse usar o do Tahiti, saindo do Tahiti pro, pro de Brasília, que é o 3, a diferença seria de 7 horas. 3, né? Menos 10 seria 7 horas. E o Brasil está a leste do Tahiti, então a gente iria somar essas 7 horas. Então, às 9 horas da manhã no Tahiti, no Brasil seria, cadê 9, 7, 16 horas, né? Seria 4 horas. Então, ó, e seria no mesmo dia. Então, essa primeira já estaria correta, não seria no dia seguinte. Ia falar nas primeiras horas da manhã brasileira, seria incorreto, porque seria às 16 horas, não é da manhã, na hora de Brasília. Então, a B, de fato, é a correta. Então, vamos ver a D. Mesmo dia, horário em relação ao horário da capital francesa. Incorreto, né, pessoal? No mesmo dia, mas não tem nada a ver sendo no mesmo horário, sendo que estão em fusos diferentes. Então, letra B é correta. Então, você pode ver, pessoal, não são questões que são bem trabalhadas, eu acredito, né? São bem menos complexas, né? Se você pegar uma questão, eu vi uma questão lá que era uma para prova militar de sargento. Aí, tipo, aquilo ali, para você fazer aquilo é um esforço que é desnecessário, porque para um sargento da aeronáutica, né? Aquilo ali é um conteúdo que é muito difícil. Não tem nem impossível a FGV cobrar um assunto parecido com aquilo, porque é específico para aquele cargo. Então, é isso, pessoal. Chegamos ao fim. Peguei a referência aqui do Brasil Escola, porque eu procurei do IBGE. Não tinha, só tinha esses mapas lá, não tinha nenhuma referência escrita. Mas não tem muito o que se aprofundar mais do que isso, né, em relação ao fuso horário. Espero que vocês tenham entendido. E é isso, pessoal. No próximo vídeo já darei continuidade ao tópico 3 do edital, né? Que é a organização do espaço agrário. Então é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.